Bom dia, professora. Eu me chamo Maria Janeide e hoje eu e meus amigos que se chamam Guilherme, Marta e Larissa iremos apresentar o trabalho falando sobre a gestão da qualidade aplicada a uma lojinha que estava com problemas. É uma lojinha de artesanato que é fictícia, que eu e minha equipe criamos, e agora eu irei falar um pouco sobre a história de como ela foi criada. E só relembrando que é uma lojinha criada pela gente, e eu irei falar a história de como que ela foi criada. Bom, antes de tudo, eu irei falar sobre a história de Maria Martina Barbosa, que é uma personagem fictícia criada pela minha equipe e que a partir dela irá se originar o Cantinho da Arte, que é o nome da lojinha de artesanato que está com problemas. Bom, Maria Martina Barbosa foi uma jovem mulher que vendia artesanato nas ruas de Recife, com o intuito de alimentar os seus dois filhos, Jonas e Elizabeth. Nasceu em 1955 e sempre foi de uma família muito humilde, sendo filha única de José Antônio Bezerra e de Maria do Carmo Barbosa. Perdeu sua mãe aos 7 anos de idade e ficou morando com seu pai, sendo ele agricultor e recebia muito pouco. Mariam, antes mesmo de morar em Recife, morava no Ceará, na cidade de Barbalha. E por lá, ainda muito nova e com apenas 10 anos de idade, trabalhava como auxiliar. Era tipo uma doméstica, na casa do patrão de onde seu pai trabalhava. Era apenas uma criança, mas lavava louça, varria a casa, lavava os banheiros e, em seu tempo livre, quando esperava o seu pai para ir embora, brincava com a filha mais nova do patrão, e elas gostavam muito de desenhar. A filha mais nova do patrão, do pai de Mariam, em todas as quartas e sextas-feiras, tinha aula de artesanato. Ela aprendia a como mexer com barro e argila para fazer potes, a como fazer acessórios de cabelo como laços, fitas decoradas e tiaras, e além disso, aprendia a fazer enfeites de casa e a como bordar roupas e fazer lencinhos. Nisso, a pequena Mariam ficou muito curiosa e de longe ficava observando o que a professora da filha do patrão falava à menina. Olá, meu nome é Marta e eu vou dar continuidade à história de Mariam. Quando ela chegava em casa, ia correndo pegar retalhos de panos velhos e agulhas com linhas que eram de sua mãe, e ia correndo treinar. Ela fazia bolinhas de pano com algodão e depois de uns dias ela conseguiu fazer uma boneca de pano, com retalhos velhos, botões, barbantes e algodão. A menina foi ficando cada vez melhor e o seu pai viu seu crescimento e resolveu comprar argila para sua filha tentar fazer vasos. E no final, Mariam também foi muito bem sucedida fazendo seus vasinhos. Quando fez 16 anos, Mariam se casou com o filho do meio do seu patrão, o qual se apaixonou por ele por ela. E o seu nome era Helena. Ela se casou muito nova, mas mesmo assim nunca deixou de ajudar o seu pai nas obrigações diárias, e no ano seguinte o seu pai veio a falecer. Maria dominou as técnicas muito rápido do artesanato e ficou disposta para querer sair do Ceará para enfrentar Recife, a grande cidade de Pernambuco. E lá se foi ela com Helena. Quando chegaram na metrópole, ficaram abismados com o tamanho da cidade e logo em seguida se estabeleceram em uma pequena casinha. E nisso, a jovem Mariam ensinou seu marido as técnicas de como fazer cada objeto de artesanato e ele aprendeu muito rápido e acabaram vivendo disso. Mariam engravidou pela primeira vez aos 20 anos de idade e a segunda vez aos 22 anos, em 1980. Quando alavancar ainda mais os seus meios de produtividade do seu trabalho de artesanato, uma vez que estava vendendo muito e agora a família já estava maior. Descriação da empresa de artesanato de Mariam. Antes de tudo, essa empresa ou lojinha foi escolhida para o nosso trabalho porque a personalidade dela é diferente das demais. Como a de um mercado, que nele existem muitos tipos de variedades, produtos, que na verdade são industrializados, e os donos de mercados já os compram prontos.
diferentemente do Cantinho da Arte, que vende artesanatos produzidos manualmente, que conta com a ajuda de produtos básicos para sua produção. Essa empresa não é muito grande, mas a demanda de produtos que eram solicitados a ela era muito alta. Então, Marianne, com 66 anos de idade, não podia dar conta apenas com seu esposo. Nisso, Jonas, o seu filho mais velho, ajudava eles como podia, e Elizabeth, que era a filha mais nova, era enfermeira e não tinha como ajudar. Então, quem trabalhava com Marianne e Heleno era Jonas. Jonas já era casado, mas ainda não tinha filhos. Ele é professor de educação física e por isso sobrava tempo para ele ajudar os seus pais. Mesmo Jonas ainda ajudando seus pais, Marianne e Heleno contavam com a ajuda de mais 3 funcionários. Bom dia, aqui é Francisco Guilherme e eu vou dar continuidade à descrição da empresa de artesanato de Marianne. Bom, o local onde eles faziam os artesanatos no começo era na própria casa deles, mas depois alugaram uma casa só para o Cantinho da Arte, e nesse local tinham 4 quartos. O primeiro quarto servia como escritório, no segundo quarto ficavam os produtos que eram encomendados aos fornecedores. No terceiro quarto ficava o quarto da limpeza, pois não era um quarto muito grande, então colocaram lá os produtos de limpeza e higiene. E no quarto quarto ficavam armazenados os artesanatos que foram feitos para os clientes e que já estavam prontos para entrega. O segundo quarto era geralmente uma bagunça. Os produtos fornecidos pelos fornecedores eram colocados naquele quarto, e cada vez mais ia ficando uma grande bagunça. Muitas vezes, os produtos que já estavam no quarto não eram usados, como verniz e cola, e acabavam caindo no chão por causa do acúmulo e derramavam, sujando todo o quarto. Outras coisas que aconteciam eram pincéis quebrarem, porque colocavam coisas pesadas em cima deles sem ver. E papéis também ficavam amassados ou molhados, perdendo assim muito lucro com a compra dos produtos que acabaram sendo perdidos. Depois de uns dias, Marianne percebeu que estava tendo muitos gastos com esses prejuízos que aconteciam. Então resolveu contratar um gestor da qualidade para ver se seus problemas iriam ser resolvidos. Aqui quem está falando de novo é Janeide, e eu irei falar da gestão da qualidade aplicada no quarto, usando o fluxograma. O gestor da qualidade chegou na casa de artesanato e, quando olhou o quarto desorganizado, ele disse que uma das ferramentas da qualidade que iria usar para organizar de forma melhor aquele ambiente seria o fluxograma. Ele explicou que o fluxograma era uma das ferramentas mais adequadas para a visualização de um processo, o que facilita o entendimento das relações de um processo ou sistema, que na verdade é um tipo de diagrama, desenho, que representa graficamente uma sequência de eventos, os passos de processamento e as decisões tomadas durante um processo. Ele representa as etapas que compõem qualquer tipo de processo, especificando as que merecem atenção especial por parte dos envolvidos na execução, identificando as rotinas da organização, deixando claro os pontos de alerta que podem ser melhorados continuamente. Um fluxograma pode ser desenvolvido para padronizar a representação de métodos administrativos, permitir maior rapidez da descrição de métodos administrativos, facilitar a leitura e entendimento de um processo, melhorar a análise de um processo e facilitar a localização e identificação dos pontos mais importantes de um processo ou método. Bom dia, aqui é Francisco Guilherme e eu vou dar continuidade à gestão da qualidade aplicada no quarto, o fluxograma. O gestor da qualidade fez 2 fluxogramas do Cantinho da Arte e colocou em ênfase os principais pontos que precisam ser organizados. Os principais pontos listados por ele foram a entrega dos materiais, a organização dos materiais por categoria, por nome, para que dessa forma seja mais fácil a localização deles dentro do quarto, a retirada dos materiais em ordem dos que já estão estocados para os que acabaram de chegar no estoque, usar sempre os que já estão no estoque. O gestor da qualidade fala que a partir de um bom gerenciamento é possível encontrar os custos de pedir e manter o estoque, possibilitando
encontrar uma gestão de suprimento que minimize o custo total, facilitando assim o encontro de nível de estoque mais adequado, harmonizando um equilíbrio entre produção, custo de estoque e prestação de serviços aos clientes. Os estoques são custosos e algumas vezes ocupam considerável quantidade no capital. Mantê-los representa um risco, pois podem se deteriorar, tornarem-se obsoletos, perderem-se pela área da fábrica e também ocupam precioso espaço. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Larissa e eu vou dar continuidade à apresentação do seminário. Então, de um modo geral, a gente tem que entender que o planejamento do estoque, ele protege a empresa de falhas críticas, né? De forma em que esse estoque, ele garanta uma certa confiabilidade na questão dos suprimentos. Então, é importante eu reforçar que as quantidades de estoque, elas devem ser muito bem planejadas e muito bem controladas, para que assim não haja falhas que paralisem a produção, né, da empresa, ou excessos que elevem os custos desnecessariamente. Bom, é importante citar também que os estoques, eles são, né, óbvio, uma parte muito importante da empresa. Ou seja, elas devem receber muita atenção na questão da administração, para que assim a empresa não seja prejudicada, principalmente com acontecimentos do tipo efeito chicote, né? Que é quando há o acúmulo de estoque e o atraso na rede de suprimento. Então, gente, torna-se necessário para o gerenciamento do estoque a troca de informações entre o cliente e o fornecedor. Os sistemas de estoque puro, eles têm foco em situações que afetam os níveis de estoque e a lógica na sua organização. Ou seja, eles não abrangem processos do tipo transformação do produto, ou uma possível transformação, ou transporte, tá? Então, é necessário que haja uma administração muito eficiente dos materiais que devem ser feitos, que devem entrar no estoque. E para isso, para esse controle do estoque, a gente tem 4 questionamentos, são 4 perguntinhas. Bom, essas perguntinhas são: quais materiais devem ser adquiridos? Qual a quantidade desses materiais a ser comprado, né? Quando deve ser efetuada essa compra e em qual local esses materiais devem ser armazenados? Então, a partir daí, gente, é possível que a gente veja as diferentes formas de organização e cálculos empregados, né? Caracterizando os diferentes sistemas de controle que existem para um gerenciamento de estoque. Então, gente, eu vou continuar aqui falando um pouco sobre o fichário de estoque, tá? Então, o fichário de estoque é uma ferramenta básica para a administração de materiais em estoque. Ele pode ser do tipo manual, por meio de fichas de papel mesmo, preenchido manualmente, ou ele pode ser do tipo de banco de dados, que é a partir de computadores, né? Então, ele é usado para o processamento de dados e tem as funções de informar, analisar e controlar os estoques. E para isso, a gente tem o que a gente chama de principais informações de um fichário de estoque. São 7 principais informações, tá? Então, eu vou falar elas e detalhar elas. Vocês acompanham pela linha de raciocínio aqui e também dá para acompanhar pelo slide. Então, vamos lá, gente. Primeiro de tudo é a identificação do item. Primeiramente, a gente tem que identificar o item. Então, como é que a gente faz isso? Pelo nome do item, número ou código do item, pela descrição do produto, pela unidade de medida e o tipo de utilização. Essa é a primeira informação. Aí depois a gente tem o controle do item. Então, a gente já identificou o item, agora a gente tem que ter o controle desse item. Então, ele é feito a partir do estoque mínimo, né? Do lote econômico, do desenvolvimento de consumo, dos dias de espera para a chegada do pedido de renovação, através dos fornecedores do item e a porcentagem de perda e rejeição do produto. A terceira informação do fichário de estoque é a entrada do material. Então, a gente tem o recebimento desse material, tá? Então, abrange o preço unitário de cada lote de recebimento e o valor monetário de cada lote. E o quarto,
A quarta informação é a saída do material. Então, terceira informação, a gente tem a entrada, a quarta informação, a gente tem a saída. E aí, a saída, ela é responsável, né, pelo preço unitário de cada lote de saída e o valor monetário de cada lote. A quinta informação do fichário de estoque é o saldo em estoque. Então, é basicamente o saldo disponível. E a sexta informação é o valor do saldo de estoque. Então, tem os custos unitários de cada lote, né, de entrada do almoxarifado, os custos unitários médios, os custos unitários de saída e o valor monetário de saldo em estoque. E por fim, gente, a sétima informação, a gente tem a rotação de estoque. Então, é a soma das entradas e a soma das saídas. E a partir daí, a gente tem o percentual de entrada e de saída do estoque. Bom, aqui é a Janeide de novo e eu irei falar sobre o plano de ação 5W2H. O plano de ação que o gestor da qualidade usou foi baseado na ferramenta da qualidade 5W2H. Ele explicou a Marian que é uma ferramenta extremamente simples e prática, que pode ser útil em inúmeros momentos e áreas de sua empresa, sendo utilizada desde o planejamento estratégico, tático e operacional, até mesmo para o planejamento e acompanhamento de pequenos projetos ou mesmo atividades rotineiras. O termo pode parecer complicado à primeira vista, mas é muito simples, e o que é melhor, é muito lógico. A ferramenta nada mais é que um checklist de atividades, prazos e responsabilidades que devem ser desenvolvidos com o máximo de clareza e eficiência por todos os envolvidos em um projeto. A sigla é formada pelas iniciais em inglês das 7 diretrizes que, quando bem estabelecidas, eliminam quaisquer dúvidas que possam aparecer ao longo de um processo ou de uma atividade. São elas. As siglas estão aparecendo aí na tela e os significados delas também. E os significados delas são: o que será feito, por que será feito, onde será feito, quando será feito e por quem será feito. E os dois H têm os significados o seguinte: como será feito e quando vai e quanto vai custar. Ou seja, esta é uma metodologia cuja base é formada pelas respostas para essas 7 perguntas essenciais de qualquer projeto ou planejamento. Com as respostas em mãos, você terá um mapa de atividades que vai ajudar a tornar a execução muito mais clara e efetiva. Então, gente, Larissa de novo. E eu vou continuar falando em relação que um ponto muito importante para essa metodologia no dia a dia é que ela não precisa necessariamente de softwares, né, ou equipamentos, ou nenhum outro grande investimento para começar a ser utilizado. Pode ser utilizado, por exemplo, em um quadro branco ou uma planilha eletrônica. Tudo que é preciso é um meio para colocar as colunas e comunicar o que precisa ser feito à equipe. Então, em relação ao que o gestor da qualidade disse, né, o plano de ação para a empresa de Miriam foi o seguinte: é necessário manter o estoque organizado e reduzir as despesas que estavam acontecendo em decorrência aos prejuízos dos materiais e também é necessário que manter as vendas com alta consistência. Bom, basicamente, o que precisa ser feito é a organização do estoque, porque os materiais eles estavam sendo danificados devido ao excesso de matéria-prima. Então, isso acontecia dentro do quarto, onde se encontrava o estoque. E o gestor da qualidade começou a organização no dia 8 de junho de 2021 e terminou no dia 15 de junho de 2021, né? Os donos da pequena empresa, né, também eles ajudaram o gestor nessa organização. E basicamente aconteceu da seguinte forma: o gestor organizou os materiais que já estavam no estoque há um tempo, né, na frente. E os que tinham acabado de chegar, ele enfileirou atrás, também pela data de validade e pelas características, como por exemplo, sendo líquido ou sólido, o peso, enfim, a quantidade.
E na compra de novos materiais é necessário sempre ter uma certa fiscalização, né? Para que assim não compre nada que não seja necessário, que aí, a partir daí pode haver até uma certa redução de gastos. Então é isso, gente. Espero que tenha dado para entender tudo.